Fala, galera, vamos dar sequência aí com mais um tópico de extrema importância, tá? Nesse curso de base de matemática, aí, utilizando o norte do fuzileiro naval como grau de início precursor aí dos nossos estudos, tá? Aula 58, a gente vê aí função quadrática, tá? Especificamente aí a evolução da equação do segundo grau na parte da construção gráfica. Então, vamos embora. O que é uma função do segundo grau? Uma função do segundo grau nada mais é do que uma equação do segundo grau, mas com a nomenclatura de função, ó, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Então, uma função do segundo grau não deixa de ser uma equação do segundo grau, só que na seguinte ideia de que o meu objetivo principal é traçar o gráfico que essa função determina. E aí é que vem a brincadeira. Quais os pré-requisitos, quais os crivos que eu tenho que cumprir para traçar o gráfico de uma função quadrática? São 3, tá bom? Vamos lá. Para traçar o gráfico de uma função quadrática, a primeira coisa é achar a raiz da função. Para quem não sabe, a raiz de uma função é onde corta o eixo x, tá? Onde uma função corta o eixo x é a raiz da função. Segunda coisa importante, achar onde corta o eixo y. E para isso a gente faz a f de zero da função, que é colocar o zero no lugar do x. E a terceira parte é achar o vértice. Para achar o vértice de uma função quadrática, nós temos que aplicar x do vértice, que é menos b sobre 2a, e o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Esse é o crivo que a gente vai ter que trabalhar, tá? Mas antes de a gente aplicar ele diretamente, vamos entender melhor como que isso vai funcionar. Olha só. Quando a gente olha para uma função do segundo grau, essa função, galera, ela pode ser feliz ou triste. Então, ela pode ter concavidade para baixo, ó, ou para cima. Concavidade para cima é feliz. Concavidade é a parte aberta, tá? Concavidade para baixo é triste. Como que a gente sabe que uma função quadrática é feliz? Quando o a dela, o a é o coeficiente angular, ó. Se o a é positivo, se o número que acompanha o x ao quadrado for positivo, ela é feliz. Se ele for negativo, ela é triste. A concavidade, que é o espaço aberto dela, fica para baixo. Tá legal? Beleza. Então, só de olhar para o A, eu já sei se a minha função é feliz ou triste. Logo depois, eu venho para cada crivo desse aqui, ó. O que significa achar a raiz da função? Significa achar esses pontos aqui, ó. Aonde ela corta o eixo x. É a raiz da minha função. Só que você lembra lá de equação de segundo grau, que uma equação de segundo grau ela pode ter duas raízes, mas ela pode ter uma ou nenhuma. Então, eu posso ter duas raízes, uma raiz ou nenhuma raiz. Isso define para gente isso aqui, ó. Outras possibilidades de função do segundo grau seria essa daqui, ó. Feliz, com uma raiz só, e triste, com uma raiz só. Então, aqui eu continuo tendo raiz, só que apenas uma.
E tudo bem, sem problema nenhum. É uma possibilidade. E a terceira possibilidade é não ter raiz nenhuma. Então, ela é feliz, mas não toca no x, ou ela seria triste sem tocar no x. Valeu? Bacana? Mas, independente disso, você vai ter que descobrir se tem raiz ou não. Então, a raiz é onde ela corta o eixo x. Legal. Logo depois aqui, ó. Aqui é que é a f de zero, que é onde ela corta o eixo y. E por fim, mas não menos importante, a gente vem aqui descobrir o vértice da função, que vai ser determinado pelo x do vértice e pelo y do vértice. O vértice determina se ele é um ponto mínimo ou se ele é um ponto máximo, é o bico da função, tá bom? Ó, x do vértice, y do vértice. Fechou. Então, é essa aplicação que a gente vai fazer na prática agora. Vamos para os exemplos. Ó. Exemplo 1, construa o gráfico da função. Tudo bem, vamos lá. Primeira coisa, ó, eu vou olhar aqui, o A ele vale 1. Então, se o A é positivo, eu já sei que ela é feliz. Beleza. Já fico com isso na mente. Já. Primeiro crivo, achar a raiz. Para você achar a raiz de uma função, basta pegar ela, galera, igualar a zero e resolver. Toda função, para você achar a raiz, basta você pegar, igualar a zero e resolver a função. No caso aqui é uma equação de segundo grau, taca ali Bhaskara, né? Se você soubesse sobre produto, também pode, não tem problema nenhum. Eu vou fazer o Bhaskara porque ele é universal, tá? Funciona sempre, ó. Vai ter um delta igual a 1. E aí depois vai ser menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Estamos acostumados já com isso. Já vimos todos os tipos de equações. Então, 5 mais ou menos 1 sobre 2. Volta aqui. E aí eu vou separar em duas. Ficar 5 mais 1 sobre 2, que vai dar 3. E 5 menos 1 sobre 2, que vai dar 2. Maravilha. Agora, o segundo crivo é a f de zero. Então, a f de zero é colocar o zero no lugar do x e calcular para ver o quanto que vai dar ali. Ó. Então, menos 5 vezes 0, mais 6. Quer dizer que ela vai cortar o eixo y no 6. E o terceiro e último passo é achar o vértice. Então, x do vértice menos b sobre 2a. Então, vai ficar menos o menos 5 sobre 2 vezes 1. Então, x do vértice é 5 meios. E y do vértice menos delta sobre 4a. O delta a gente já encontrou. Ó. Menos 1 sobre 4 vezes 1. Menos 1 quarto. Prontinho. Agora que eu tenho todas as informações que eu preciso, vamos lá. Ó. Eixo x, y. E vamos colocar essas informações. Ó. Aonde são as raízes? No 2 e no 3, ó. Aonde ela corta o eixo x, o eixo y? Aqui, ó, corta o y. No 6, ó. Ela é feliz. Então, eu já posso modelar uma ideia do gráfico aqui, ó. Ele é assim, ó. Eita, ficou ruim essa parte ali, mas tudo bem. E quais são as coordenadas do vértice? Aqui, ó. O vértice aqui. As coordenadas dele são 5 meios para o x e menos 1 quarto para o y. Prontinho. Está aí o seu gráfico totalmente pré-definido, fazendo as 3 etapas. Tá bom? Mais uma vezinha, ó. Vamos lá. Só para ficar legal. Olhando o A aqui, o A é negativo.
Então, já sei que o meu gráfico é triste. Legal. Primeiro passo, achar a raiz da função. Então, você pega ela e iguala a zero. Então, delta B. Claro que quem sabe fazer por modelos mais rápidos pode fazer, tá? Eu estou fazendo aqui o Bhaskara porque ele resolve o problema de todo mundo. Então, B ao quadrado, 4A, o C não tem é zero, então o delta aqui é 49. Logo, menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Vai ficar menos B mais ou menos a raiz de 49 sobre 2 vezes A. Então, você vai ter menos 7 mais ou menos 7 sobre menos 2. Então, vai dar menos 7 mais 7 por menos 2. Isso aqui vai dar 0. E menos 7 por menos 2. Isso aqui vai dar 7. Beleza. Segundo item, achar a f de zero. Então, a f de zero vai dar menos zero ao quadrado mais 7 vezes zero, que é zero. E o terceiro é encontrar o vértice da função. X do vértice, menos b sobre 2a, vai ficar menos 7 sobre 2 vezes 1, dá menos 7 meios, e o y do vértice, menos delta sobre 4a, menos 49 sobre 4 vezes, aqui é menos 1 na verdade, né? Mais 7 meios, sobre menos 1 também, vai dar 49 quartos. Maravilha! Vamos agora fazer o gráfico eixo x, eixo y. Então, as suas raízes são 0 e 7. Legal. Como a minha função é triste, eu já sei que ela tem que ser algo nesse formato aqui, né? Ó. Passando aqui pelo 0 e pelo 7. Ela corta o eixo y no 0, tudo bem, já está aqui, não precisa botar de novo. E o vértice dela está aqui, ó. O x é 7 sobre 2 e o y é 49 sobre 4. E fecha. Viu que não tem mistério? É só você gravar o crivo de processos e cumprir cada um deles. Você não vai ter problema em construir nenhum gráfico de função de segundo grau. Vamos mais uma para fechar legal essa ideia inicial. Ó. Olho para o A é positivo, é maior que zero. Então, a minha função tem que ser feliz. Primeiro crivo, achar a raiz da função. Então, 2x ao quadrado menos 18 é igual a zero. Então, aqui eu vou fazer de maneira mais rápida, tá? Aqui vai ficar 2x ao quadrado igual a 18. Vai ficar que x ao quadrado é igual a 9. X é igual a mais ou menos raiz de 9. As raízes são mais ou menos 3. Segundo crivo, f de zero. 2 vezes 0 ao quadrado, menos 18, vai dar menos 18. Terceiro crivo é o vértice da função. Então, x do vértice, menos b sobre 2a, e y do vértice, menos delta sobre 4a. Então, o b ali é zero, sobre 2a. Então, o x do vértice acaba sendo zero. O y vai dar, no caso, menos o delta. Só que eu não calculei o delta. Essa é a única desvantagem de você não fazer a raiz pelo Bhaskara, porque você acaba tendo que fazer o delta em algum cantinho de qualquer maneira, tá? Ó, o B não tem, o A é 2, o C é menos 2, vai dar positivo. Então, 8 vezes 8, 64, vai dar 144. Então, vai dar menos 144 sobre 4 vezes A. Então, aqui por 2 vai dar menos 72, dá menos 18. Pronto. Agora a gente vai traçar o gráfico. Eixo X, eixo Y. As raízes são mais 3 e menos 3. Ela corta o eixo Y no menos 18. Ela é feliz, então eu posso já fazer algo desse tipo aqui, ó. E ela tem como vértice o x no zero
e o y menos 18 já está aqui. Pronto, o meu gráfico já está bem definido. Então, você vê se não importa se ela é triste, se ela é feliz, tem uma raiz, duas raízes, nenhuma raiz. O procedimento ele vai funcionar sempre, independente de que função do segundo grau você tem. Tá bom? Indo para a próxima etapa aí, depois de você aprender a fazer o gráfico de uma função, é muito importante que você seja capaz, e é muito mais fácil até, fazer o estudo do sinal da função. O estudo do sinal da função ela serve para a condição de existência e para inequações de função quadrática. Então, para fazer o estudo do sinal, é muito mais fácil. Basta você cumprir o crivo da raiz. E só, mais nada. Tá? Se você definir a raiz de uma função, ela tem o estudo do sinal dela. Quer ver? Para fazer o estudo do sinal, basta traçar o gráfico com o eixo X. Então, diferente dos gráficos anteriores, que eu queria o gráfico inteiro da função, quando eu faço o estudo do sinal, eu só quero o gráfico com o eixo X. Então, eu só vou querer isso aqui. Eu quero que você escreva só o eixo X, e aí faça. Vamos supor que a minha função seja feliz com duas raízes. Feliz com duas raízes, ela seria desse jeito aqui. Aqui a raiz x1, aqui a raiz x2. E o que é o estudo do sinal antes? Eu não entendi ainda. É você dizer aonde ela é positiva e aonde ela é negativa. Por que ela é positiva aqui? Porque o gráfico da minha função está desenhado na parte de cima do x. E aqui ela é negativa porque o gráfico está na parte de baixo. Da mesma maneira se ela fosse triste. Se ela for triste, por exemplo, aí eu posso definir aqui sendo x1, aqui sendo x2. Aqui ela é negativa e aqui ela é positiva. Porque nesses dois pedaços, o gráfico da minha função está na parte de baixo. Mas eu posso ter uma raiz só. Se eu tiver uma raiz só, aí ela é desse jeito. Ela é positiva antes, positiva depois. Negativa antes, negativa depois. E se não tiver raiz nenhuma, aí ela fica flutuando aqui toda positiva e flutuando aqui toda negativa. Ela é positiva em qualquer lugar e ela é negativa em qualquer lugar. Tá bom? Vamos ver como é que a gente aplica isso? Exemplo 4 aqui. Faço o estudo do sinal da função. A primeira coisa que tem que fazer, na verdade, a única coisa que tem que fazer é achar a raiz dela. Então, você pega ela e iguala a zero, fazendo Bhaskara, tá? Aqui eu já vou para uma abordagem um pouco mais prática. A soma é 11 e o produto é 18. Quem não sabe fazer soma e produto, só fazer o Bhaskara, tá bom? Então, dois números que tem soma 11 e a multiplicação é 18, só pode ser 2 e 9. 2 com 9, a soma é 11 e a multiplicação é 18. Agora eu vou fazer o estudo do sinal. Eixo X, ela é uma função feliz, porque o A é positivo, com duas raízes. Ela vai ser assim, E as raízes são 2 e 9. Pronto, agora é só dizer os sinais, Aqui está em cima positivo, aí embaixo é negativo, está em cima positivo. Acabei de fazer o estudo do sinal. Então, o estudo do sinal é literalmente só dizer aonde a minha função tem sinal positivo e aonde ela é negativo. Então, você vê se ela é feliz ou triste, faz a raiz, faz o gráfico só com eixo X e sinaliza ela. Tá bem? De novo, faça o estudo do sinal. Então, primeiro, eu já estou vendo aqui que ela é triste, Importante saber disso. Ela é triste. Legal. Vamos descobrir a raiz da função. Então, menos x ao quadrado mais 16 igual a zero. Eu vou fazer de novo de um modo mais rápido, tá? Então, letra negativa não pode, troca o sinal de todo mundo. O quadrado passa para lá como mais ou menos a raiz.
Antes eu não sei fazer desse modo, então você faz por Bhaskara, não tem problema. Então as raízes são 4 e mais 4, 4 e menos 4, né? Então ela é triste com duas raízes. Então o gráfico tem que ser assim. Aqui menos 4, aqui mais 4. Só botar os sinais, ó. Aqui está embaixo, menos e menos. E aqui mais. Acabou, galera. Só isso, mais nada. Tá bom? Show? Com isso, você domina o que é a feitura do gráfico de uma função do segundo grau com o estudo do sinal de uma função do segundo grau. Claro que no nível de ESEA, a gente vai ter que ir muito mais a fundo disso aí. Tá? Ela não vai ser tão simples assim. Você vai ter que saber do gráfico retirar a função. Mas, se tratando de matemática básica de fuzileiro, não é necessário você aprofundar tanto assim. Sabendo fazer o gráfico e o estudo do sinal, você já consegue trabalhar de maneira bem apropriada e bem interessante em vários níveis de questões, tá? Então a gente encerra essa aula por aqui. Treina bastante, que essa matéria é muito importante. E se você vai para o curso da EAR e da ESA, você tem que dominar isso aqui. A gente vai aprofundar um pouco mais isso quando o curso subir de nível, tá bom? Um grande abraço, bons estudos. Não desista do teu sonho, que ele vai ser conquistado sem dúvida nenhuma. Beijo no seu coração, até a próxima. Seja cada vez mais impressionante. Valeu!